104 da Lei Federal 3820 de 60 e da outras providências. Colegue, e convido também, na hora que retornar aqui, a doutora Ernestina, pela COFISC, para ajudar. E o Antônio Geraldo também, se quiser fazer as vezes lá, junto com o Orlando, se contact. Presidente, boa tarde a todos. Presidente, eu vou pedir que o Edson apresente aqui, que eu estou meio ruim aqui da voz. Não faltar minha voz, o Edson vai apresentar. Só esclarecer que foi uma resolução trabalhada pela colega, com a representação do Edson, pela COFISC, passou Eu acho que é bom, pelo controlador eu acho que e bom teve o aval jurídico. chamar o controlador também, que ele participou, né? Douglas, retorna, Douglas, por favor. Felipe, pede para o Douglas vir, por favor. Como a gente falou, pessoal, isso aí é uma resolução. Essa alteração seria para a gente atender alguns pré-requisitos, né, que estavam, de certa forma, faltando no nosso regramento, que é a graduação das multas. Temos quórum? Deu? Então, vamos lá. Proposta de resolução estabelece a gradação de valor da multa prevista no artigo 24 da Lei 3.820/60 e da outras providências. Só vou citar o acórdão do TCU que nos solicita essa gradação da multa. Por favor, Lilian. Lá no considerando do acordo. Pode subir aí. Mais. Aí, passou. Mais. O acordo, considerando o acordo 453/2023, esse acordo solicita daí uma resposta do Conselho Federal de Farmácia. Nós temos que dar essa resposta no máximo até o dia 26/6. Certo, Douglas? Então, o acordo é o seguinte: o TCU, o plenário do TCU recomenda que em seu item 9.1.1, a regulamentação da gradação das multas aplicada pelos Conselhos Regionais de Farmácia aos estabelecimentos que prestem serviço para os quais são necessárias atividades farmacêuticas, com fundamento no parágrafo único do artigo 24 da Lei 3.820/1960, com a redação dada pela Lei 5.724/1971, considerando os tipos de infração e as faixas de gravidades definidas pelo artigo 28 da Resolução 719/2021. Lembrando que esse... Não, só para ficar claro, então, aqui a recomendação do TCU, então, leva em consideração duas variáveis aí, né? Sim, é a variável da tipo de infração e a faixa de gravidade. Obrigado. Então, eu já vou direto nos artigos. Artigo 1º. As infrações do artigo 24 da Lei 3.820/60, praticada por estabelecimento de saúde, serão classificadas conforme sua gravidade e ensejarão aplicação de multa, cujos valores serão variáveis conforme o critério abaixo elencados. Parágrafo 1º. Infrações leves. Multa no valor de um salário mínimo regional ao estabelecimento em que, constatado no ato de inspeção fiscal, uma ou mais das seguintes irregularidades, após não regularizado no prazo determinado na intimação/notificação fiscal, aplicado na hipótese da primeira constatação do funcionamento do estabelecimento na presença do farmacêutico. Primeiro, sem regular na anotação de responsabilidade técnica ou substituto perante o Conselho Regional de Farmácia. 2. Estando o estabelecimento irregular, perfil 5, ou estabelecimento em funcionamento em horário diverso ao declarado em certidão de regularidade, independentemente do perfil, na presença do farmacêutico, sem a regular anotação de responsabilidade técnica ou substituto perante o Conselho Regional. Parágrafo 2º.
Infração moderada. Multa no valor de 2 salários mínimos regionais ao estabelecimento em que, constatado no ato da inspeção fiscal, as seguintes irregularidades. 1. Ausência do farmacêutico responsável ou substituto no horário de assistência farmacêutica declarado perante o CRF. 2. Ausência farmacêutica insuficiente. Ausência farmacêutica em estabelecimento irregular, perfil 5, com carga horária de assistência farmacêutica insuficiente com horário de funcionamento declarado perante o CRF no período superior a 30 dias. 3. Funcionamento de estabelecimento sem a presença do farmacêutico em horário diverso ao declarado em certidão de regularidade, independentemente do perfil. Parágrafo 3º. Infração grave. Multa no valor de 3 salários mínimos regionais ao estabelecimento em que constatado, no ato da inspeção fiscal, uma ou várias das seguintes irregularidades. 1. Sem registro ativo perante o CRF, estabelecimentos ilegais. 2. Sem responsável técnico farmacêutico perante o CRF, perfil 5, sendo que no ato da inspeção não há farmacêutico presente no estabelecimento. 3. Ausência de farmacêutico com a constatação de exercício da atividade privativa de farmacêutico por pessoa não habilitada legalmente. Destaque. Gil, né? Vamos deixar depois, tá? Gil é no 3º. Parágrafo 4º. A reincidência em qualquer das hipóteses descritas nos parágrafos que são supramencionados ensejará a aplicação da penalidade respectivamente prevista em dobro. Considera-se reincidente o infrator que cometeu outra infração durante o prazo de 5 anos após o trânsito em julgado da decisão administrativa que o tenha condenado pela infração anterior. Artigo 2º. Os conselhos regionais de farmácia deverão adotar os procedimentos necessários para a aplicação desta resolução. Artigo 3º. Os casos omissos serão dirimidos pelo plenário do Conselho Federal de Farmácia. Presidente. Destaque a doutora Gil. Doutora Gil. Ausência do farmacêutico no inciso parágrafo 3º. Esse aí, na minha avaliação, vai estar dentro também do 1º e do 2º. A ausência do farmacêutico, se chegar lá no 1º, tá a ausência do farmacêutico. E aí um balconista estiver dispensando um medicamento da 344. Qual o primeiro, Gil? Não, assim, desculpa. Do artigo 1º. Do parágrafo 1º? Artigo 1º e artigo 2º. Não. Ambos falam de ausência de farmacêutico. Não, mas fala também. qual parágrafo que você diz? Bom, deixa eu ver aqui, peraí. É um inciso que você está dizendo? A infração leve, no parágrafo 1º, multa de 1 salário mínimo, no ato da inspeção da mais seguintes irregularidades, após não regularizada no prazo determinado pelo fiscal. Leia no final ali, Gil, você vê o seguinte: na hipótese de primeira constatação do funcionamento do estabelecimento na presença do farmacêutico. É aquela questão que nós sempre falamos aqui. O farmacêutico assinou o auto, e daí... Certo, quando tem um farmacêutico lá. Está presente. Então, tá presente, então lá no inciso 3º... Mas não é o que está anotado. Tá? Ok? Só... Peraí. Pode ir falando, que eu estou... É só uma... não pedi destaque na hora que acabou passando, mas no parágrafo 2º, no inciso 1º, tá. Eu vou pedir para a Luana falar aqui, fazer a pergunta, que é ela que levantou. Obrigada. Só um esclarecimento. No item ali 1 do parágrafo 2º, fala da ausência do farmacêutico responsável ou substituto no horário da assistência farmacêutica declarado perante o CRF. Aí vai estar contemplado qualquer um dos perfis? Sim. Porque o seguinte,
Não, desculpa, Luana. Não, desculpa. Tá, não. O farmacêutico, tá? O estabelecimento tem farmacêutico, tem o RT, tudo ok. Mas naquele horário que o fiscal passou, ele não estava presente. Pois é, mas Tá. aí tem a questão do perfil. Você O tem que- perfil, você por tem- exemplo, o perfil 1, Você tem que levar. ele pode estar ausente, mas não autuar. Então, mas O você. perfil 2, e assim por diante. Tá, mas você vê o seguinte, que nós colocamos no considerando. O considerando lá está falando, observe o perfil, a resolução 700, tá? Então, no perfil lá, nos considerando, fala o perfil, no perfil 1, o farmacêutico não está presente, mas, tá? O perfil... Porque não ficou muito claro, mas talvez assim, talvez houvesse uma forma de deixar Uma um pouquinho redação mais melhor. claro. No sentido de dizer assim, considerando a aplicação a implementação do perfil, a infração só seria classificada, né, de acordo com a autuação especificada no perfil, algo assim. Pois é, isso que eu estou falando. É por isso que eu estou falando, que não está claro. Aí, viu, Luana? Considerando a resolução 700 do Conselho Regional Federal de Farmácia, que regulamenta os procedimentos de fiscalização, tá? Então, aí, no 700, a gente fala no perfil 1, tá? Ele tem de 60 a... E daí você não faz o auto, faz uma notificação, só isso. Então, obedecendo, tá, o perfil. Sempre obedecendo o perfil. A minha dúvida agora, voltando. Eu não estou vendo diferença da infração moderada no parágrafo 1º, infração moderada. A ausência do farmacêutico responsável substituto no horário de assistência declarado perante o CRF. Ele está ausente. Aí é uma infração moderada. Aí, na infração grave, quando você fala lá, que no parágrafo 3º, que ele, com a constatação de exercício de atividade privativa, no artigo 2º também não tá, outra pessoa não está exercendo atividade privativa, já que o farmacêutico não está presente? Deixa eu ver aqui, peraí. Tá. Ausência do farmacêutico responsável ou substituto no horário de assistência farmacêutica declarado perante o CRF. É isso daí? Essa é moderada. Moderada. Aí vamos lá para a grave. Grave. Aí na grave, o parágrafo 3º, está escrito: ausência do farmacêutico com constatação do exercício de atividade privativa do farmacêutico por pessoa não habilitada legalmente. Se no segundo lá na moderada ele está ausente, a farmácia está aberta, está vendendo todo tipo de medicamento, não tem outra pessoa fazendo uma atividade que não é privativa do farmacêutico? Sim. Então, as duas são infrações graves. Graves. Você tem alguma sugestão de redação aí? Calma, senão você está me apertando. Bom, eu não sei, eu acho que tem que... A moderada para grave. Tira da moderada E leva para grave. Então tá. Isso daí, né? É bom que já resolve a nossa dúvida, porque Também. aí ficaria muito solto a questão de não ter o perfil citado. É porque isso aí, ó, Edson, Eu entendi de forma diferente, é Gil. porque o que acontece? Um é com constatação de privativo e outro é sem. Não pode ser igual. Mas se você vai vamos lá, se e você vai numa constata que... farmácia, ela Calma lá. está aberta. Certo. Deixa eu só explicar o que eu penso. Tá. Você vai numa farmácia, ela está aberta. Não está com o farmacêutico lá, nem o substituto, nem o legalmente que deveria estar no horário. Perfeito. Essa farmácia está aberta, sem nenhum comunicado nem nada. Você acha que ele não está dispensando antibiótico, medicamento de prescrição médica, 344? É lógico que ele está Pois é, dispensando. mas a gente não pode trabalhar com Mas a gente machismo, não pode supor ser isso. assim. Não pode colocar isso na Tá, mas regra. então como é que seria essa constatação? A constatação, se ele chegar lá no momento, ou ele pode encontrar a pessoa dispensando, ou ele pode tirar como chama lá, Geraldo? A lista Z lá, como chama?
O relatório. Não, outra coisa que o Douglas Na nos hora. auxiliou aqui agora foi o seguinte: atividade privativa, por exemplo, dispensando algum produto a 344, um antibiótico, daí seria daí. Sim, mas aí o que que seria essa Gente, mas- constatação? Eu vou chegar lá e de Constatação em loco. repente, aí de repente eu vejo alguém pegando um medicamento no armário. E daí, isso aí Quem me garante que 5 minutos atrás que eu não estava lá, ele não pegou o medicamento no armário e não dispensou? Quem deve garantir é o Mas farmacêutico, nem- que devia Mas ter é isso- trancado o armário. Mas nenhuma Mas ele norma não tá vai. lá. tem jeito. Tranca. Então, chave é dele. toda vez tem que verificar se o armário está trancado É o ou farmace- puxar o relatório de Esse é- venda. Sim, Essa é a responsabilidade do farmacêutico. Também. é o Carlos, fiscal que faz isso, Gil. Tem razão, Gil, tá certo? Deixa eu só clarear. Eu acho que já é praxe, não é não? Não. Já é. Tem que ter o relatório. Quando chega lá, o fiscal pede relatório de venda quando o farmacêutico está Não, mas presente? ele tem que Nunca. verificar. Não, ele faz as constatações se está tendo. Essa é a Como obrigação faz dele. isso? Na verdade, eu entendo o que ela fala, né? Subtende que na subtende. ausência dificilmente Nós não não vai podemos- ter nenhum ato privativo não acontecendo. Dispensar você um não- Decadron, por exemplo. Só que você não verifica, não, É ato fiscalização do não- farmacêutico. não pode subtender, ela tem que constatar. É positivar na norma. você tem que Tá, pegar em tá. flagrante. Justamente. É assim, eu entendi o que está escrito aí, só que precisa ficar mais claro. A moderada, ela está colocando, quando o farmacêutico está registrado, a empresa está toda bonitinha, ele está ausente. E no terceiro como grave, essa farmácia não tem registro. E tem um outro farmacêutico, é o que tem para entender ali, o 1 e o 2 sem registro, o 2 sem responsabilidade técnica, e aí coloca o terceiro. Mas aí esta gravidade, ela está subentendendo quando a farmácia não tem o farmacêutico, ela não tem registro. É o que está subentendendo no grave. O segundo, o moderado, é quando o farmacêutico está registrado, a empresa está tudo ok e o farmacêutico está ausente. É este sentido que está trazendo a gravidade moderada, a pena, né? No caso, a multa. Grave ou moderada. É esse o entendimento Então tem que eu que tive. colocar Pode- aqui, direito. Pode ter essa É isso. interpretação, mas o que ela trouxe também pode ser interpretado. Não, mas o que o Pode ter essa Carlos interpretação. colocou, que faz sentido, não está no texto. O 3, o grave, é ilegal, Legal. ele não está registrado. Isso, É Perfil clandestino, 5, não tem perfil registro. 5, aquelas ausências totais. isso. E quando, por exemplo, uma pessoa não habilitada está só no Isso. farmacêutico, são os graves. Isso. É isso aí. O negócio é que se for colocar tudo que está nas 700 aqui, minha gente, vai ficar uma resolução, não vai ficar direta, a gente quis fazer um negócio mais direto para atender o TCU. É que ele está colocando assim, ó, a ideia não é, não vou dizer sujar, vou deixar ela muito carregada, porque, na verdade, quando o conselheiro regional, o fiscal for fazer a visita, fazer o auto lá, fazer a interpretação dele, depois ir para o plenário, um processo administrativo, é uma conjunção das duas, tem que analisar 700 e tem que analisar essa aqui, né, para ele enquadrar na 700 e fazer a penalidade por aqui. Uma complementa a outra, isso que eu entendi. Tem uma irregular no perfil 5 na primeira, né, na leve, mas aí com o farmacêutico presente, né? Então é só colocar lá na terceira, no parágrafo 3º da 3, colocar que são que as farmácias são ilegais ou irregulares. Está falando no Mas uma inciso. coisa não está vinculada à outra, não. Mas é o que o Uma Carlos ou colocou. várias irregularidades. São irregularidades distintas, separadas. Uma coisa não está vinculada à outra. Ali está dizendo, quando for verificado uma ou várias dessas irregularidades, entendeu? Uma é sem registrativo. Uma é sem registro. Outra é sem RT. Sem Outra RT. é a ausência do RT, do farmacêutico e a constatação do exercício de atividade privativa. Então, são 3 que pode acontecer. tá Hoje, mas ali Certo, nós tá estamos certo. deixando bem claro Não, que tá é certo. atividade Mas tá claro, gente. privativa. Mas Atividade está claro que privativa. não tá como. Pode ser uma ou pode ser todas. Tá Não tá, certo. tá claro. Agora, Agora, só esse privativo que eu não... Só voltando Fábio. voltando lá no inciso 2º, no parágrafo 2º, Esse segundo está um pouco... eu acho que deveria colocar aí, ó, a ausência do farmacêutico responsável ou substituto no horário de assistência farmacêutica
declara perante o CRF, aí eu acho que teria que colocar assim, com base na aplicabilidade do perfil, na aplicação do perfil. Eu acho que aí ficou solto. Mas é a Mas aplicação da 700. Porque foi falado do perfil no segundo e o primeiro, por que que o Ele primeiro está lá não? embaixo, que fala do perfil, lá embaixo fala. Precisa estar colocando aí, não. Em relação a essa questão que o Jardel está colocando, eu acho pertinente a gente estar amarrando tudo mesmo, sabe? Porque quando a gente faz uma resolução dessa que está elaborada, mas que deixa a dúvida até para a gente aqui dentro, principalmente na questão do que é atividade privativa do farmacêutico. Eu acho que a gente está flexibilizando demais, porque é o seguinte, já tem um perfil a ser considerado, né? Na própria resolução já diz. Aí vem o que a dispensação é ato privativo, a prescrição dos MIPs também é. Na hora que o fiscal chegar lá e ver, tá, de quantas vezes esse fiscal, quanto tempo, a lacuna de tempo que passa para esse fiscal aparecer lá. Quando o Gil coloca medicamentos taxados, antibióticos até numa pomada qualquer tem, né? O que é que a gente está fazendo? Né? Então, eu acho que é bom que a gente reflita sobre isso, porque é uma preocupação muito grande. A gente está abrindo precedente, continua batendo nessa tecla de que um leigo pode estar fazendo as nossas atividades. E aí a gente vem muito mais coisas aí pela frente para nós sermos responsáveis na farmácia comunitária. Então, a gente tem que levar isso, a atividade privativa do farmacêutico, em consideração. E a atividade a privativa do farmacêutico consentiu a abertura desse estabelecimento. Então, não tem como. Não tem como. Não tem como. Se a gente estiver flexibilizando desse jeito, a gente está abrindo precedente para que alguém exerça as nossas atividades. E eu estou falando numa lacuna de tempo muito grande para a visita desses fiscais. É lógico e óbvio que qualquer atividade que esteja sendo exercida nos estabelecimentos é privativo nosso. Então, a gente tem que ver isso. Eu estou vendo que está bem feita, eu estou achando que está bacana, mas a gente tem que saber definir o que é privativo nosso. É tudo. E cada vez mais vai ser. Então, não é só, deixou de ser portaria 344, só. Deixou há muito tempo de ser. Então, é preciso que a gente veja isso para que a gente não esteja abrindo precedente para as pessoas tomarem conta do que é nosso. Fátima, assim, eu acho que a tua preocupação é válida, da Júlia e de todos nós. O que a gente tem que compreender? Né? A gente imagina que isso é mais um pequeno passo, uma pequena evolução, que a gente não tinha. E nós estamos sendo cobrados pelo órgão de fiscalização, pelo TCU, e temos prazo para responder. Então, o que eu proponho? A gente avançar aqui, ver se tem mais alguma dúvida, votar, tá? Se for preciso, a gente lança uma nota técnica, faz treinamento, a gente vai ter agora em agosto um outro encontro nacional, para a gente tentar avançar, porque a gente tem que cumprir isso aí, e se for preciso também, a gente vem e altera de... Gustavo, eu acho assim, que cabe, então, a orientação aos fiscais. Por exemplo, eles chegaram na loja, o farmacêutico está ausente. Ele vai ficar ali uns 5 minutos até... Se vender qualquer tipo de medicamento, já é grave, porque a dispensação é privativa do farmacêutico. Então, ele vai ter que observar isso lá. Tá? Eu acho que, enfim... Gente, não pode ser assim. Isso que eu ia falar. Não dá para ser assim. Isso não é a realidade nem daqui, nem da Inglaterra. Então, qual é a nem realidade? Não, a realidade é o seguinte, o que é pior? A pessoa ficar sem medicamento, morrer? Não dá, não existe isso. É que nem os medicamentos. Não, a gente não está falando para não vender, Antônio. Mas você vai autuar... É a questão da autuação. Gente, você vai autuar a farmácia e o farmacêutico também, porque ele não estava lá. Mas isso, se todas você essas está regras falando, aqui se você está falando isso, ele também vai ter que responder mas em o processo. todas aqui, tanto primeira, segunda e a terceira, o farmacêutico vai ser responsabilizado. Mas aí a explicação que ele deu que volta lá para o perfil. O pessoal Tem da perfil, é isso que eu estou dizendo. Pessoal, eles estão fazendo uma nova redação. Ali, aqui, ó, pessoal,
por gentileza, por favor. O artigo 2º, daí nós estamos colocando assim, a aplicação das penalidades terá obrigatoriamente de considerar o perfil de assistência conforme a legislação em vigor. Ok? Daí já tira toda. Tá? É o Douglas, qual é a contribuição, Douglas? Douglas, por favor. Senhores, talvez o fator principal a ser discutido aqui nessa proposta é que ela não se dissocia das demais. Ela vai funcionar junto com a 700. E a discussão maior aqui não é o âmbito de atuação do farmacêutico, e sim a multa, que é o que o TCU está cobrando da gente. E outra coisa, só para lembrar vocês, que esse texto aqui é parte do texto da resolução 719 que foi revogada. E agora o TCU está cobrando da gente, tá? É só isso daqui. Mas ninguém está discordando. Eu só acho que a ausência do farmacêutico está tendo coisas que é privativa dele sendo feito. Sim, isso está lá na 700. Não aqui. Aqui a gente só está falando da multa. Não, aí eu teria que ser a multa ou mais grave, ou moderada, se achar que é moderada. A Leneira não fez destaque, acho que ela não pode falar, não. Mais alguém, gente? Quanto eles se entendem ali, se quiserem. Você tem sugestão na redação? Tenho sugestão. Diga. Agora. Estamos ao vivo, Bruna Lina. Não pressiona, não pressiona. Não tem responsável técnico e não tem farmacêutico no ato da inspeção. Não tem o quê? Tem nada. Só tem um balconista. Então, na ausência de responsável técnico, Não tem responsável técnico. sendo que no ato da inspeção não há. Pera, Não tá todo mundo falando. Coisa. Na ausência. Então. Mas esse sendo o quê é que está sobrando. Entendeu, Darcido? Sendo o quê que está sobrando. Então, sem responsável técnico, entendeu? E o ato da inspeção. E sem informação presente sobre a inspeção no ato da inspeção. O ato da inspeção vai no final. Sem responsável técnico, farmacêutico, sem farmacêutico, responsável técnico. No ato. Se tiver farmacêutico não está anotado, é leve. Tá certo. Tá certo, gente. Vamos botar, vamos botar. O que eu estou achando é que esse sendo o quê está estranho. Tem que falar no microfone. Sem responsável técnico perante o CRF. Além do que? É a redação, né? Mas, porém, contudo, todavia. Perodon, né? Dá um jeito aí, por favor. Por que não jogou a expressão para o final? Fica melhor. Entendeu? Além da ausência do farmacêutico no ato da expressão. Entendeu? No final. Não, no meio. Mas é grave aí, né? Tá, mas é grave aí, ó. Ali, ó. Do parágrafo 3º. Pronto.
Senhor secretário. Então vamos lá, pessoal. Vamos reler aqui o item que eles reformularam lá. Vai lá, Taki. Vai lá. Coloca mais por cima. Mais 3. No inciso, parágrafo 3º, no inciso 3º. No inciso 2, sem responsável técnico farmacêutico perante o CRF, perfil 5, além da ausência do farmacêutico no ato da inspeção. Ok? Tranquilo? Fechou. Fechou, vai. Todo mundo esclarecido? Lá vem o Samuca agora. Samuel falou hoje. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo esclarecido? Mais alguma dúvida? Tá falando. Depois corrija esse português. Eu acho que não precisava desse além. Eu não acho. Se não muda o mérito, depois o professor corrige lá, o pessoal. Vai ter o corretor. Ou farmacêutico não é para inscrição. Vai para revisão ainda. E a ausência do farmacêutico no ato da inspeção. Pode tirar o além. O além. Além se vir do além. Vai no além, vai. Porque não são as duas coisas? São duas coisas. Sem RT e a ausência do farmacêutico. Pronto, perfeito. Perfeito. Tira o além. Tá. Ok. Pessoal, então vamos lá. Em votação. Pedira, depois vai ter o corretor. Ele vai, o ortográfico, ele vai me corrigir. Então vamos lá, pessoal, então. Aquele Por que você gentileza. contratou. Aquele que você contratou. Mais alguém quer discutir? Não. Não havendo ninguém que queira discutir em votação, vocês que aprovam a proposta apresentada pelo Colégio de Peritos quando estão? Contrários? Não há. Abstenções? Não há. Aprovado por unanimidade. Pronto, encerrou. Douglas, a resposta já... Vou mandar para o Luiz Carlos. O Luiz Carlos já corrigiu. Já. Obrigado, Tarcísio. Não quer deixar para amanhã, não? Amanhã nós vamos entrar em... Então tá. Tá bom. Não, tô precisando de tempo, não. Não é porque... Vamos. É para amanhã mesmo. Não quer, não? Pode, não? Para amanhã cedo, doutora Lene? Amanhã temos éticos, administrativos e à tarde Câmara Técnica, entendeu? Fica melhor na ata, tudo. Olha, hoje você Então, disse de manhã para eu ir também, não consegui ficar na minha. Tá, vamos lá. Não, essa é rápida também. Eu solicitei essa pauta, resolução do CFF 638 de 24 de março de 2017, no artigo 45, parágrafo único, que fala sobre, para validação da responsabilidade técnica, que é pessoa indelegável, né, ressalvada a hipótese do farmacêutico substituto, será necessária a comprovação de vínculo entre profissional a pessoa jurídica por meio de contrato social, carteira de trabalho e previdência social, CTPS, portaria de nomeação ou contrato de prestação de serviço. A questão é essa parte, contrato de prestação de serviço, tem trazido muitos transtornos para os sindicatos mesmo, assim. A questão, e os próprios conselhos homologam essa prestação de serviço, até porque o colega, ele vai e homologa lá, o conselho aceita, alguns conselhos, porque o do Acre não aceita, somente por carteira assinada. E a gente fez isso através de uma resolução, de uma recomendação do Ministério Público do Trabalho. Só que eu acho que não precisa, porque o que acontece? Os sindicatos falam que a gente teria que retirar essa questão na portaria, esse contrato de prestação de serviço, e outros falam que quando entram no Ministério Público do Trabalho, eles falam que a recomendação é a CTPS, porém, o Conselho dá essa abertura, apesar que eu acho que está claro.
salvo a substituição, o substituto, mas estão aceitando esse contrato de prestação de serviço, e o cara comprova que ele tem vínculo, que ele está amplo, enfim. Então, assim, quando é uma coisa realmente de 2 dias, 15 dias, 1 mês, vá lá, mas quando a pessoa fica anos sem direito algum, que a gente vê isso, sem direito algum das leis trabalhistas, isso fere essa questão. Então, fica uma briga grande entre sindicatos e conselho, um culpando o outro. Eu acho que, para evitar esse tipo de, toda vez, em grandes discussões, volta e meia, tá essa discussão dessa resolução e falando que o conselho aceita esse contrato de prestação de serviço. Então, por que a gente não pode suprimir, revisar e deixar somente CTPS, ou nesse caso aqui, tá, do substituto, mas que a pessoa comprove, eu não sei quanto tempo, mas que tenha alguma ressalva. Por quê, doutora Lenira? Muitos interpretam de forma errada essa resolução e acatam. Então, assim, eu peguei até aqui um print da nossa recomendação do Ministério Público, onde a procuradora do trabalho, ela fala o seguinte, ela diz que ela recomenda ao Conselho Regional de Farmácia que, para comprovação de responsabilidade técnica, interprete a expressão contrato de trabalho, que ela disse que não, contrato de trabalho, aquele papel lá que preenche, isso não existe. Nós temos a consolidação das leis trabalhistas consolidadas no país. Então, assim, ela falou assim, como que aceita isso? Não tem como, né? Exceto quanto ao substituto que está lá na nossa resolução, porém, interpretada de forma errada. Então, na segunda parte que ela recomenda, ela diz assim, que considere a anotação da carteira de trabalho e previdência social como comprovante da responsabilidade técnica do profissional farmacêutico. O não atendimento à presente recomendação resultará na adoção das medidas legais e judiciais cabíveis, especialmente o ajuizamento de ação civil pública na Justiça do Trabalho, com o objetivo de proteger os direitos sociais constitucionalmente assegurados aos trabalhadores. Artigo 83, inciso 3º da Lei Complementar 75 de 93. Então, essa foi uma recomendação do Ministério Público do Trabalho. Então, cabe aos conselhos fazerem, sim, essa análise e parar com isso. Eu não sou sindicato, isso aqui é do sindicato. Tem que parar com isso. Sim, é problema nosso, sim. Como o doutor Walter falou, sobra tudo para a gente. Então, eu estou cansada dessas discussões em grupos de sindicatos, e mesmo onde eu ser conselheira já tinha essa discussão. Inclusive, fomos nós que provocamos o Conselho Regional, enquanto sindicato, sobre essa questão trabalhista. É inadmissível, nós temos uma lei trabalhista, nós temos que defender os direitos trabalhistas, independente de ser conselho, independente de quem for. Nós temos que defender, somos nós. Então, assim, esse é o meu posicionamento aqui, vamos rever, vamos melhorar a redação, vamos deixar claro, porque ainda tem conselheiros que interpretam de forma equivocada e que acaba prejudicando ali a atuação, sim, sindical e, inclusive, deixando o farmacêutico sofrer graves penalidades, porque ele entra nesses contratos, porque ele é força menor, e o trabalhador, como força menor, não tem como lutar contra os grandes poderios econômicos, e acaba por dificultar ali os seus direitos legais depois que ele sai. É isso. Ok, então vamos para a discussão. Conselheira Fátima. Nós estamos tendo um problema, novamente, de má interpretação, de despreparo de vários conselhos em relação ao que é contrato de prestação de serviço, né? E, pasmem, os jurídicos também estão despreparados, infelizmente. Por quê? Existem 4 requisitos que caracterizam vínculo empregatício: subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade. Então, vamos lá. Se você tem, vou falar numa situação esdrúxula aí do cotidiano, uma empregada doméstica que vai na tua casa 3 vezes por semana, ela tem vínculo e carteira assinada obrigatoriamente. E porque um profissional com nível superior não entende, né? Porque é o seguinte, que ele também tem, cumprindo essas 4 características,
obrigatórias em CLT, com direito à punição, e a gente está apagando fogueira por causa desses equívocos, fogos, enxugando gelo, por causa dessa má interpretação. Porque quando se fala na resolução prestação de serviço, ele não atende à habitualidade, ele não atende à pessoalidade, à onerosidade e nem à subordinação de vez as quatro. Pode ser duas que atenda, duas ou três, mas as quatro atendeu, tem que ter carteira assinada. Igual uma empregada, igual uma faxineira, igual a qualquer outro empregado ou trabalhador dentro do nosso país. Então, vamos lá. O que a gente está... O problema está caracterizado do Iapoque ao Chuí, essa mal interpretação. O que nós podemos, enquanto Conselho Federal, esclarecer para esses equívocos não continuarem, porque é uma fraude trabalhista. É uma fraude trabalhista, repito. Contrato de trabalho não é para RT, é para substituto ou prestação de serviço em caráter eventual. Eventual. E não cumprindo essa habitualidade. Eu estava conversando hoje com Marcelo Polacou, e disse que essa fraude está recorrente. E é preciso encarar esse problema, porque quem está sofrendo a consequência é o nosso colega, que é empregado e não profissional liberal, e não profissional que está prestando serviço numa eventualidade, salvo os substitutos. Salvo. Mas RT, minha gente. E agora, pasmem. Quando se vai levar um contrato de trabalho desse, não se vai direto para o sindicato, vai para o conselho. Vai para o conselho primeiro. E se o conselho é exemplo do Rio Grande do Sul, porque nós estamos vivendo com vários países em um, cada um faz de um jeito, e está faltando essa orientação, o que a gente pode fazer para melhorar isso e minimizar? Porque isso é uma coisa esdrúxula e vergonhosa. Porque quando a gente vai para o Ministério do Trabalho, a exemplo de Sergipe, tem 12 problemas resolvidos em relação a isso, a gente fica com vergonha de ver que a gente não está entendendo ler o que a gente está construindo aqui dentro, o sistema. Porque é isso que um promotor da Justiça do Trabalho fala para a gente. Mas o que está havendo aqui? Que falta de compreensão é essa? Cadê o contador dessa entidade? Porque não passa primeiro pelo sindicato. E passa primeiro para a certidão de regularidade no conselho. Então, está havendo... não é que a resolução esteja errada, porque a resolução fala em prestador de serviço, que não é o caso do trabalhador que vai assidualmente cumprindo essas 4 características de vínculo empregatício que uma empregada doméstica pode ter. E qualquer trabalhador, seja ele qual for, pode ter. E porque o farmacêutico tem que ficar trabalhando. Isso eu estou falando do Iapoque ao Chuí. Porque o Paraná fez até postagem, o mês passado, alertando e educando que não sabe o que fazer. Então, lá em Sergipe, 12, a advogada do conselho, que é do sindicato, ela entrou com ação, né? Os 12 farmacêuticos entraram com ação, requerendo que só trabalhavam com contrato e que os empregadores, eu não sei nem que nome dá, porque tem gente assistindo aí, né? Vamos chamar de espertos, né? Que é mais educado e refinado, eles oferecem um contrato, não é por 3 meses de experiência, não, é a vida inteira. E está sonegando, fraudando os direitos trabalhistas do trabalhador. Eu não estou falando do prestador de serviço, que está bem caracterizado pela CLT. Eu não estou falando do substituto, no nosso caso. Né? Eu estou falando daquele cara que assiduamente vai todos os dias cumprindo essas 4 características. Então, é um momento ímpar para que a gente possa ver o que a gente pode fazer para orientar
Porque não é culpa da resolução, não. A resolução diz contrato de prestação de serviço. O problema é que a interpretação, eu não sei por quê, porque tem contador nos CRFs. Tem advogado no CRFs. E o que é que está acontecendo, minha gente? Permite eu queria uma parte na sua fala do contrato. Pode ser, Lenira? Só se inscrever, não? Escrevo. Não, mas ela está assim, uma parte em cima da fala dela, né? É porque o contrato, eu entendo o seguinte, tem que ter o contrato, o obrigatório é CTPS, não tem como fugir disso, mas o contrato ele é uma garantia, porque nele está descrito as atribuições de cada ente, tanto do empregador quanto do empregado. Então, por isso, ele seria um algo a mais dentro disso, porque na carteira você não está descrita a carga horária, pode até vir, mas não está descrito as atribuições do farmacêutico ali. E tem muito farmacêutico, quando não tem contrato, ele está limpando até loja. Então, é uma garantia não dele, mas agora, não pode o perfil ser. previdenciário é quem que tem que obrigatoriamente constar. O que eu acho que o que não pode é abrir mão da carteira de trabalho. Não é um ou o outro. Entendeu? Mas se for tá sendo assim. Se for um ou outro, se for um, é a carteira. O outro não sei. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, para não ficar discussão em paralela. Vamos respeitar os inscritos e depois a gente vê como fazer esse fechamento. Conselheiro Jardel. Eu fui a primeira a me inscrever. Estava depois dele, mas tudo bem, aqui na minha ordem, mas não tem problema, a ordem não altera. Não, é porque, na verdade, essa questão surgiu e que, inclusive, eu ia pedir uma inclusão de pauta, mas aí, de repente, essa questão que surgiu em Alagoas, se eu não me engano, na semana passada, porque em Alagoas, a maioria dos farmacêuticos são contratados através de contrato. Perde todos os direitos. Então, o que acontece? Eles estão muito insatisfeitos e me procuram sempre. E surgiu em um dos grupos de farmacêuticos, a semana passada, alguns reclamando sobre isso, tá? E que, inclusive, eu até falei que é uma questão salarial, questão de contratos, é uma questão sindical, tá? E aí, por que essa menina falou? Porque ela perguntou o que nós, aqui do CFF, estamos fazendo para resolver essa situação. E por isso que eu falei dessa forma. Tá? Então, o presidente do sindicato disse que eles lá aceitam o contrato de trabalho por causa do artigo 45 da Resolução 638 do CFF. Como sempre, e o que a gente fala aqui, o CFF é o culpado de tudo, né? Então, com isso, essa questão foi respingar num grupo do sindicato que a Isabela faz parte, e aí ela colocou como ponto de pauta. É uma questão gravíssima, até porque, como eu estou falando, se brincar, mais de 70% dos farmacêuticos de Alagoas são contratados através de contrato de trabalho, sem direito a nada. Tá? E daí é má interpretação. Então, se é má interpretação do artigo, vamos modificar. Então, é uma questão muito controversa. Então, desde ontem que nós conversamos aqui, eu, Fátima, Isabela, conversamos também com a Letícia, do Rio Grande do Sul, que lá só aceita carteira de trabalho, Marcelo, de São Paulo, também só aceita carteira de trabalho. Daí, eu pedi ao Gustavo Beraldo, que está em um encontro dos jurídicos, né, dos conselhos regionais, lá no Rio de Janeiro, pedi para ele colocar na pauta do encontro deles. E ele disse que estava na pauta. Hoje eu perguntei se eles tinham discutido sobre isso, e ele me respondeu aqui o que foi que eles
concluíram, tá? Vou ler aqui o que ele me enviou. O CRF não pode impedir, pois não tem competência para tal mistério, mas orientar, sendo que a análise é de competência / autonomia de cada CRF, conforme ao ofício já enviado sobre o tema. Ficamos na mesma. Então, isso precisa ter uma solução, porque os farmacêuticos estão sendo prejudicados. Certo? Então, é isso a minha fala. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir todos e no final a gente faz um encaminhamento. Conselheiro Jardel. Sobre esse tema, só queria citar um pouco a questão também do nosso Estado. É um tema que é grave, é um tema que realmente precisa de uma atenção, né? Mas acaba que a gente intercorre nas questões não só da interpretação da lei por parte do sistema, né? Nós temos uma experiência no nosso Estado que essa interpretação veio por parte do tribunal, né? Nós tentamos, nós não, vou um pouco além. À época, o presidente era o Dr. Paulo Roberto, eu ainda não era nem conselheiro, e ele tentou adentrar no tema, tentou impedir, inclusive, ele barrou vários processos. E a justiça determinou que ele retroagisse e que ele não interferisse, né? Que se abstivesse de intervir. Anos e anos passaram e a gente foi tentando achar uma forma de adentrar também. Na minha gestão, quando era presidente, inclusive saiu uma decisão de convenção coletiva que dizia que os farmacêuticos teriam que ser contratados com carteira assinada. Ok, com base nisso, o regional, aí entra essa interpretação que o Gustavo deixou em aberto, né? Nós conversamos com os conselheiros à época e deliberamos sobre a aceitação com a carteira assinada. Ok, de início foi uma confusão, assim, as empresas até tentaram que voltássemos atrás, mas emplacou. Mas, em determinado momento, o Sindidrogas, né, o Sindicato das Drogarias, entrou com um pedido liminar, né, que aqui as empresas que fossem filiadas ao Sindidrogas fossem garantidas a aceitação do contrato. E aí, o que nós passamos a adotar? Né? Continuamos com a deliberação da forma que estava, mas fomos obrigados a atender a liminar por parte do Sindidrogas. Né? E aí, o que acontece? Já tivemos momentos que os conselheiros queriam retirar a deliberação, mas nós fomos contra. Por quê? No nosso entendimento, realmente cabe essa situação. Nós entendemos que o farmacêutico ele não é um profissional liberal quando ele está ali cumprindo uma carga horária diariamente. Então, ele não deixa de ser um profissional liberal realmente. Só que acaba que a gente esbarra na interpretação dos embargadores, dos juízes. Né? Então, assim, a nossa deliberação está em vigor ainda até agora, mas pode cair. Mas, enfim, também, pelo que a gente entendeu com base na interpretação que foi trazida à época, inclusive eu presenciei isso no tribunal, eu sou sindicalizado no Sinfar, né? Eles também usam, que até a Luana me compartilhou aqui me lembrando, que o artigo 16º da 5991, que eles usam isso como um argumento de dizer que é a questão do contrato de trabalho. Né? Então, assim, as empresas, elas tentam de todas as formas de driblar e interpretar a seu maior favor a questão da legislação. Eu acho que a gente teria esse debate, ele é importante para que a gente possa verificar o que pode ser feito, realmente sim, mas eu acho que a gente teria que trazer aqui para esse debate, no caso, como a gente tem, inclusive, o Fábio, que faz parte da comissão parlamentar e está aqui todo momento, trazer o Fábio para próximo e levar um debate para que a FENAFAR pudesse entrar junto com os sindicatos nessa discussão e realmente ver o que pode ser feito em conjunto, porque eu acho que não só o Conselho Federal pode levar isso adiante sozinho, né? Até porque esbarra na questão de competências. Nós vamos ser barrados, mas a gente não pode se eximir de também provocar quem realmente tem que estar à frente. O farmacêutico empregado não é diferente de nenhum empregado. Sim, eu sei. E tem jurisprudência contra e a favor. E esse tema tem que ser considerado eu entendo, Fátima, mas assim, eu estou falando com base no que nós já presenciamos diante da justiça. Não é o argumento do Jardel, é o argumento que a gente previu dentro dos tribunais. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele concluir. Então, assim, só para... Depois a gente fecha.
E a É, minha então, outra. assim, com base nessas interpretações, eu acho que vai, claro, vai sair um encaminhamento daqui, mas só fechando o meu pensamento. A gente realmente não tem que fechar os olhos, mas temos que entender também alguns pontos que nós não podemos esbarrar e depois esbarrar e ser barrados pela justiça, porque nós quisemos fazer, mas a justiça disse, não, não vai fazer. Então, assim, tem que ser discutido, tem que ver a forma que nós vamos entrar nisso, porque realmente o farmacêutico precisa desse apoio. Isso não há de se negar, né? Isso não há de se negar. Os colegas precisam estar com esse apoio Vamos deixar para o e a gente final. poder Você- ver o encaminhamento que vai ser dado para os sindicatos, trazendo os sindicatos também para essa discussão, não ficar só na casa, no sistema CFF-CRF. Ok. Doutor Antônio Geraldo. Então, nós temos que entender de duas maneiras. A primeira é que nós estamos falando que, às vezes, a interpretação que as empresas que forçam eles a fazer. Se forçam ou não forçam, a gente talvez não tenha como provar. A segunda é o direito do farmacêutico. Eu tenho uma empresa autônoma e eu quero prestar um serviço. É direito, a Constituição garante isso, a lei garante isso. Quando teve reforma, e além da lei garantir, vocês podem olhar, pode entrar nos... Eu entrei aqui em vários sites dos conselhos que estão presentes aqui. Todos permitem a contratação por contrato de trabalho. O site pode entrar, tá? No site de São Paulo, no site do Paraná, no site... Agora não lembro outro que eu vi aqui, foi só alguns que eu vi. Todos estão lá ainda ensinando quais os documentos que são necessários, quais o trabalhador autônomo. Então, o que a gente não pode, eu acho que a gente pode, inclusive querem mudar isso, né? Porque quando o Temer fez a reforma trabalhista em 2017, que permitiu esses contratos de trabalhos e que muitos optaram por isso. E o farmacêutico, eu não estou falando da empresa, porque a empresa não pode entrar na justiça. O farmacêutico entra na justiça contra o conselho e vai ganhar. Eu quero trabalhar desse jeito, acabou. Ele, como pessoa física, vai ganhar. Então, nós temos que tomar um grande cuidado de tirar uma coisa que, às vezes, eles querem. Eu acho que a discussão não é a gente tirar isto da resolução, é talvez regulamentar como esses contratos de trabalho autônomo. Convido os senhores a entrarem no próprio site do Conselho de Farmácia, está explicando os documentos que são necessários, como tem que ser esse contrato, que ele não pode isso, não pode aquilo. Tem toda lá uma coisa. E o do Paraná também está bem claro explicando como que funcionam esses tipos de contrato. Eu acho que nós temos que olhar isso. Agora, tirar da resolução um direito que foi garantido à pessoa física, eu montei uma empresa e estou tirando esse direito dele. Eu acho que nós estamos tomando uma decisão complicada. Acho que nós tínhamos que ter, e aí eu concordo com a Mônica, a resposta não falou nada, não falou nem que sim, nem que não, muito pelo contrário, né? Eu acho que o que nós temos que ter é uma orientação do Conselho Federal de como nós temos que interpretar esses contratos de trabalho. Muitos estão completamente errados, os farmacêuticos estão sendo oprimidos e estão sendo enganados, mas muitos estão certos e muitos podem ser feitos dessa maneira. E é facultativo às empresas, né? Existe possibilidade, nós temos que olhar, e a gente está olhando só por um lado. Por exemplo, as OS são prestadoras de serviço e estão funcionando no Brasil inteiro. Mas ele tem um contrato, mas eu quero que a gente entenda todas as possibilidades para a gente não cercear o direito da pessoa que quer optar por essa maneira de contratação. É dúvida. Se vocês... Eu entrei no TRF4, que é o TRF lá da nossa região. A maior parte das ações são favoráveis ao contrato de trabalho. A maior parte das ações está aqui no TRF4. Então, eu acho que não é tirando... Eu acho que não é tirando isso da nossa resolução que nós vamos resolver esse tipo de problema, né? Porque o ônus não é do Conselho Federal de Farmácia, o ônus talvez é da Constituição, da reforma trabalhista. Eu acho que nós temos que interpretar a legislação como ela é e garantir o direito das duas partes, tanto do contratante quanto do contratado. E avaliar, acho que daí tem que ter um corpo jurídico para avaliar os tipos de contratos que estão sendo feitos. Eu acho do CRF do Paraná muito legal, pode entrar lá, vocês vão lá, ó, quais são os documentos, quais são as exigências, eles não podem isso, não pode aquilo, não pode isso aquilo, tem lá toda
uma coisa. E o de São Paulo, e tem mais um outro que eu li agora há pouco, e está aqui, está no site dos conselhos. Então, DF não. DF não aceita. tudo bem, eu não estou discutindo. Eu estou falando que a lei garante isso. A lei garante. Se os contratos são mal feitos, se os contratos estão errados, se eles estão sendo abusivos, é um outro ponto. Mas é permitido. Então, eu acho que nós vamos ter aí um problema. Eu acho que o que nós temos é que ter aqui, gente, é um parecer para que todos cumpram a mesma regra. Seja ela X ou Y. O que não pode é um fazer de um jeito e o outro fazer do outro. Concordo. Porque se todos fizessem, você concorda comigo? Se todos fizessem do mesmo jeito, as jurisprudências, ou nós íamos perder todo mundo uma vez só, ou íamos ganhar todo mundo uma vez só. Agora, se a gente tem 2 pesos e 2 medidas, aí fica difícil para todo mundo. Okay. Carlos. É assim. Isso é um tema aí desde quando eu era presidente ainda do Conselho do Amapá, bem antigo. Né? Ixi, Jesus, eu não tinha nem formado. Eu nem nascido. Foi logo nos primeiros anos da minha gestão. Uma das primeiras ações contra o Conselho foi justamente essa, né? A gente cobrava a ipsilita, os documentos, inclusive contrato de trabalho e carteira de contrato de trabalho e carteira de trabalho assinada. E nós tivemos um problema muito sério, que foi a demanda judicial, né, impedindo que o Conselho não fazia parte da sua responsabilidade fazer a cobrança de contrato de trabalho regir, né, ficar se intrometendo na relação trabalhista. Inclusive também exigindo a carteira de trabalho. E até hoje a decisão judicial é cumprida no Amapá. O que você falou foi o que eu ia falar, mas só faço reforçar. O grande problema do sistema que acontece isso é a falta, né, de uma homogeneidade nos nossos procedimentos. Não é só isso, são várias outras coisas. Ainda tem conselho ainda hoje cobrando certidão, regularidade anualmente, que nem tem mais. Ainda tem conselho hoje fiscalizando de um jeito, outro fiscaliza de outro. Tá? E esse é mais um dos procedimentos que a gente encontra a disparidade de procedimentos. Viu aqui que agora a doutora Gil falou, no DF não aceita. Entendeu? Fulano ali não aceita. Então a gente já tem uma decisão e agora o doutor Gustavo deu o posicionamento que ele deu há 8 anos atrás. O Conselho não pode se envolver em questão trabalhista. Tá? Isso já está lá já há muito tempo. O que eu acho que tem que fazer é o que você colocou, o doutor Jardel colocou, e espero que este seja o encaminhamento. Ok. Tá? Não, isso aí não, eu só vou tentar. Não, eu queria que a gente pudesse objetivar, isso, porque a gente... Eu estou já encerrando, justamente foi o que eles colocaram. Infelizmente, nós não temos, tá, um trabalho de união com os sindicatos. Não temos. Quer sindicato, quer ser conselho, conselho quer ser sindicato. Isso hoje não tem jeito. Quando não é conselho que quer ser sindicato, são os seus gestores que quer ser presidente do conselho, presidente do sindicato e o presidente do conselho que quer ser sindicato. Tem essa misturada toda. Esse aqui é um trabalho que a gente pudesse estar trabalhando de forma unida. Chegou aqui, ó. Vamos fazer aqui mensalmente a listagem de todos os contratos que chegaram aqui. Sindicato está aqui, ó. São esses. Vá fazer seu papel. Mas não faz. Você colocou muito bem aqui. O sindicato não faz esse papel. Se fizesse esse papel, a gente teria resolvido isso. Ah, tem que mudar a resolução? Não tem jeito. Tem que mudar a lei? Aí sim, quem é que vai conseguir mudar a lei? Eu quero ver. Consegue? Então, bora ver. Então, o único jeito aqui é a gente mudar a lei. Aí a gente resolveria isso sem problema nenhum. Mas... Já diz, a CLT... Não, meu amor, eu estou falando do conselho. A gente tem que saber dividir conselho e sindicato. Entendeu? Olha o que a procuradora falou. Aí já é a interpretação dela. Entendeu? É isso. Referida expressão
foi utilizada por bastante tempo, inclusive na época da edição da Lei 5.991 de 73, como sinônimo de contrato de emprego, que a legislação exige a presença permanente de um farmacêutico nas farmácias e drogarias e que não parece razoável aceitar a figura do autônomo, que pela própria natureza é de presença eventual, transitória e esporádica. Matou a charada. Onde que o farmacêutico vai lá e faz uma vez por semana? Tem contrato, tem vínculo, essa é TPS. Não tem o que discutir. Não tem. O que cabe a nós é chegarmos num consenso comum e fazermos com que nossos conselhos cobrem, faça parte dele. O sindicato faz a dele lá. Não estou aqui para quem faz a parte de um e outro. Teremos que fazer juntos essa parte. É isso. Agora, se quer não ter direito trabalhista, eu duvido. Qual é a pessoa aqui? Perguntar aqui no YouTube. Você não quer ser direito trabalhista, você vai entrar contra o seu conselho? Nunca, nunca, jamais. E outra coisa, o contrato que a gente está falando, Geraldo, não é esse contrato que vem escrito que, de PJ, de não sei o quê, é contrato de fundo de gaveta, que vem sem nada. É isso que a gente está falando. Gente, a gente aqui não é topeira. A gente está falando, a gente está falando de contratos irrisórios, contratos que não garantem nada. É diferente de uma pejotização, é diferente de alguém que vem certo. É isso que a gente está falando. A questão, não estamos pormenorizando o negócio, nós estamos falando de casos graves, como ela falou da região do Alagoas, como ela falou da região do Sergipe, eu estou falando da minha região. Se a sua não tem, parabéns, mas a maioria do Brasil e a realidade do Brasil não é essa. Eu nunca falei que não, Não tem, é essa. eu nunca falei que não tem. E quando os contratos estão errados lá em São Paulo, não são aceitos. Então, eu só estou falando que existe o contrato de autônomo, os conselhos aceitam, e inclusive tem regramentos. O que eu estou falando é que se a gente for comprar uma briga, o sistema tem que comprar a briga junto ou o sistema tem que aceitar. Pessoal, para encaminhar, vamos encaminhar? Vamos fazer o seguinte, porque esse debate, eu acho o seguinte, a gente vai ter que fazer um encaminhamento no final, um estudo sobre isso, e claro que aqui essa casa, mesmo que a gente entenda até o que o assessor jurídico, o consultor jurídico disse, mas a gente sabe também que esse órgão, ele tem que dar proteção, de qualquer forma, a um bom trabalho. E não há bom trabalho sem uma boa contratação, sem remuneração adequada. Isso aí a gente sabe. Então, vamos para o... Acho que tem Egberto e Amadil, para a gente encerrar e fazer um encaminhamento. Parabenizar a doutora Isabela por trazer esse tema e dizer que eu concordo com a doutora Fátima. O que está acontecendo na realidade, lá no Ceará, doutor Geraldo, inclusive essa semana o pessoal do sindicato me procurou, isso é uma vergonha, a verdade é essa. Estão sendo demitidos farmacêuticos, estão sendo demitidos para serem recontratados, entre aspas, ganhando a metade do salário. Então, nós estamos aqui discutindo a letra da lei, a TGP, a teoria geral do processo, e etc. E o colega lá está com a faca no pescoço, sendo ameaçado, sendo demitido da CTPS, para ir para um contrato para ganhar metade, pessoal. Tem gente Isso tá errado. adoecendo. Mas aí está acontecendo. Profissionais adoecendo. Profissionais adoecendo. Então, assim, o Conselho Federal, nós temos que realmente dar um encaminhamento lá no Ceará, diga-se de passagem, nós não aceitamos isso. Viu, doutora Fátima? Lá, o RT, nós não aceitamos, isso é uma imoralidade. Isso é uma imoralidade. Nós não aceitamos isso, porque isso é uma desvalorização e um desrespeito com o profissional farmacêutico. Com o trabalhador, especialmente, pessoal, com o nosso colega. Nós temos esse órgão, nosso órgão máximo, nós temos um dever de obrigação, nesses casos, não é nossa competência, se não é, nós vamos atrás de ser. Entendeu? Vamos atrás, no que não pode, a gente receber. Está aqui, hoje mesmo, eu recebi de um colega, a Secretaria de Saúde do Estado quer fazer justamente isso, fazer um novo processo lá, botar todo mundo para fora e recontratar com esse contrato. Digo, não vai fazer isso porque não vai conseguir anotar lá no conselho. É isso que está acontecendo. Então, o que eu peço à diretoria, vamos mandar uma nota técnica, algo, vamos uniformizar no país e não aceitar que o responsável técnico seja aceito dessa forma, como já não é em alguns estados, porque desculpe a palavra, mas isso é uma vergonha e uma desvalorização dos nossos colegas. Tem só uma parte da sua Pois fala. não. Acho que a gente precisa, além de concordar com tudo que você falou, eu acho que a gente precisa adicionar
que a reforma trabalhista é uma aberração. Justamente. É uma aberração. Tá? Eu acho que ela precisa ser revista de fato. Existe forma de contratação que um país como a gente tem, como o Brasil, que tem uma história péssima na relação trabalho, patrão e empregado, vem uma reforma que fragilizou ainda muito mais. Tanto é que está todo mundo brigando aí atrás de piso, gente, pelo Congresso, porque você não consegue mais estabelecer diálogo entre sindicato e sindicato de empregados com sindicatos patronais. Então, isso precisa também ser revisto. E eu estou completamente de acordo com a tua fala e outros de colegas que se antecederam. O fato do jurídico hoje chegar e dizer que isso é limitado, eu entendo, mas eu concordo contigo, a gente precisa ir além, ousar, a gente precisa ousar um pouco mais e não deixar para lá, porque se isso acontecer, isso aqui também vai acabar, gente. Isso aqui também vai acabar. Vamos fazer o seguinte, o nosso advogado, doutor Felipe, quer fechar esse assunto? Lenira, antes de passar para o advogado, só tinha uma pergunta. Se eu não me falha a memória, o Conselho Federal de Farmácia tem um termo de cooperação com o Ministério do Trabalho e Emprego para a questão dos estágios supervisionados. Por que não a gente não começar uma discussão ou tentar estender isso para que nós possamos entrar nessa questão dos contratos de trabalho dos farmacêuticos? Porque, assim, se nós estamos olhando lá para o cara que está no estágio supervisionado, que muitas das vezes, não digo nem do farmacêutico, não sei se é do aluno, eu não entendi muito bem, mas se nós estamos olhando para isso, então eu acho que se nós temos essa parceria, acho justo que a gente possa usar isso como uma forma da gente entrar nesse ponto com o Ministério do Trabalho, né? E a gente tentar trazer essa discussão para o Ministério do Trabalho, já que ele já está como cooperado do Conselho Federal de Farmácia. Claro, eu acho o Entendeu? seguinte, de qualquer forma, a competência ou não pode deixar essa casa fechar os olhos à arbitrariedade que está acontecendo na profissão farmacêutica em relação aos contratos. Deve acontecer em todas, mas aqui a gente está discutindo a nossa, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho, para encerrar, o nosso advogado, doutor Felipe, por favor. Bom, senhores conselheiros, o tema realmente ele é bastante controverso, né? Porque, obviamente, há uma preocupação do Conselho Federal de Farmácia, né, em se garantir o mínimo, né, de dignidade, né, para toda a classe farmacêutica, né, se tratando de uma pessoa que normalmente trabalha sob as condições que ensejam o reconhecimento do vínculo, né? Então, de fato, todos, né, os conselheiros têm essa preocupação. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, conforme já a manifestação da consultoria jurídica em processos anteriores, em casos anteriores, o Conselho Federal de Farmácia ele não tem, assim, tecnicamente a competência, né, para adentrar nessa questão trabalhista, que ela estaria mais afeta propriamente aí, que seria a fiscalização do trabalho, Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho. O que eu percebo é que nessa parte de comprovação de vínculo, né, de fato existe muita divergência no tocante às exigências dos regionais quando eles exigem os documentos para fins de registro lá do vínculo. E isso gera uma situação um tanto constrangedora, né, para o sistema, né, porque às vezes nós recebemos aqui ligações e aí, né, às vezes as pessoas relatam, não, mas no estado tal eu consegui, no outro eu já não consegui com o mesmo documento, né? Então, assim, apesar de não ser competência do conselho, né, regulamentar essa questão que seria tipicamente trabalhista, o que eu penso que a gente poderia fazer, né, para tentar dar um encaminhamento aí no assunto, seria, assim, tentar regulamentar, mas aí teria que ter um cuidado muito grande. Por quê? Conforme, inclusive, foi relatado aqui na plenária, casos precedentes anteriores que as pessoas exigem, né, olha, eu quero que seja com esse documento. E se ela for para a justiça, o conselho fatalmente vai ter que acatar aquela documentação, né? Então, o que eu penso aqui nesse momento? A gente tentar fazer
uma regulamentação, uma padronização dos procedimentos para que todos os conselhos, né, possam, em âmbito nacional, né, avaliar esses documentos com o máximo de assim, igualdade possível, para não gerar essas questões de disparidade de decisão de um para outro regional. É o que eu penso aqui que seria mais adequado nesse momento. Tá? Nós vamos nos debruçar sobre esse assunto, porque a gente sabe que esse assunto é sério e que não dá realmente para fechar os olhos, tá? Podem ficar tranquilos que a semana que vem a gente vai pautar esse RD para que a gente possa ver todos os caminhos que a gente possa fazer como outro, uma luz para esse assunto. É complexo, mas tudo tem alguma solução tem que sair, né, dessa discussão toda, porque a gente sabe que é um assunto muito sério isso aí. Bom, então é o seguinte... Só para lembrar que eu acho que a Hortência não está presente, mas com certeza... O Fórum Nacional. Fórum Nacional das Fórum Nacional de Valorização. Ele com já certeza está... ela ia reivindicar isso. Acabei de falar isso aqui, Arimateia. O Fórum Nacional ia pacificar, porque todo mundo ia sair... Porque nós precisamos, inclusive, realmente, a reforma trabalhista trouxe algumas fragilidades, sim, a gente sabe. Né? Só Então, que assim, nesse ponto que fala a reforma trabalhista, podem consultar. Nesse ponto que fala sobre o vínculo empregatício, ela não mudou. Em nada. Então, pronto. Então, isso é bastante positivo e eu acho que, independente da questão do fórum, que eu acho que a gente precisa, sim, marcar esse fórum, vamos, sim, dar um encaminhamento e uma resposta, né, adequada para essa situação que é muito grave, tá? Então, gente, vamos encerrar a nossa plenária, até porque tem um dos diretores teve um compromisso, e aí para que a gente não fique sem quórum de diretoria. E então, amanhã, às 9h, nós daremos início à nossa plenária, tá? Teve alguns que não fizeram a comunicação, a gente vê amanhã como fazer para honrar, né, que todos possam ter